Boa noite, pessoal. Vamos a mais uma aula do curso de Programação Orientada a Objetos com linguagem de programação Java. Para isso, iremos criar o pacote com código-fonte para essa aula. Estamos no episódio 11 e vamos copiar o conteúdo visto na aula passada. Também vamos aproveitar, já vamos abrir o nosso resumo aqui. Nós vamos falar agora sobre tipos primitivos. Mas antes de falarmos sobre os tipos de dados, vamos só fazer uma verificação com relação ao tipo de retorno. Quando nós discutimos a assinatura dos métodos e das classes, nós esquecemos um pequeno detalhe. Então, só lembrando a sintaxe de uma classe, você tem a sua declaração de pacote opcional. Se você não declarar, você está usando o pacote default. 0, 1 ou mais declarações de import, lembrando que o java.lang é importado por default. 1 ou mais definições de classe, lembrando que eu particularmente sugiro a criação de apenas uma classe por arquivo. Mas dentro das suas classes você tem declaração dos campos, declaração dos seus construtores e declaração dos métodos da classe. Essa ordem não é importante dentro da classe. Eu poderia, por exemplo, declarar os construtores no final ou os campos no final, da forma que você melhor achar. Eu particularmente gosto de ter as variáveis, os campos no início da classe, depois os construtores, depois dos métodos. Lembrando que eu posso ter 0, 1 ou mais campos. Eu tenho que ter pelo menos um construtor, que é o construtor default. E posso ter quantas declarações de métodos eu quiser também. Lembrando da declaração de método, a nossa sintaxe para declaração de método foi você ter um modificador de acesso. Se você não colocar, você está dizendo que o modificador de acesso do método é divisibilidade de pacote, o tipo de retorno, o nome do método e a lista de argumentos. E nós já vimos bastante isso, por exemplo, de um método aqui na classe hóspede. Você tem o modificador de acesso, o tipo de retorno, o nome do método e, caso seja necessário, uma lista de argumentos. Como, por exemplo, o método setNome. Você tem o tipo de retorno, o nome do método e a sua lista de argumentos. Nós não comentamos um pouco sobre o tipo de retorno. O tipo de retorno de um método, vamos colocar aqui uma observação. O tipo de retorno de um método pode ser qualquer tipo primitivo, tipo de referência ou void, indicando que o método não retorna nenhum valor para o código cliente que o invocou. Se nós lembrarmos da nossa discussão, a nossa classe teste hóspede, que é a classe principal para executar a nossa aplicação, ela tem um método main, e conforme vocês podem ver, esse método é void, indicando que a máquina virtual vai executar esse método e após a execução desse método chegar nessa última linha, ele vai parar a execução da sua aplicação e não vai obter nenhum valor de retorno. Para um melhor entendimento, acho que nós poderíamos fazer mais um teste aqui, só para vocês verificarem como funciona. Então, o hóspede tem o método getNome que retorna uma string. Se eu estou falando que eu tenho um tipo de retorno no método, em algum momento eu vou ter que ter uma instrução return, que vai justamente retornar um valor do tipo daquele que foi definido na assinatura do meu método.
Se o meu retorno é do tipo string, eu tenho que retornar obrigatoriamente algum valor do tipo string. Esse retorno poderia estar armazenado numa variável, como foi nesse caso, ou poderia realmente retornar, por exemplo, uma string qualquer. A vantagem de usar a variável é que o meu retorno vai ser de acordo com aquele valor específico no tempo para aquela variável. Então, vou dar um return aqui, o nome da minha variável, que é o nome. Para vocês poderem ver isso novamente, vamos supor aqui que eu vou criar um novo hóspede. Vou criar um novo hóspede, agora Fabrício. E vocês vão perceber que, no exemplo que eu fiz até o momento, eu já estou pegando o tipo de retorno e concatenando com um literal string que está do lado esquerdo no meu operando mais. Lembrando que quando eu uso o operador mais, um dos operandos é uma string e o outro é automaticamente convertido para uma string mesmo que não seja. Uma outra forma que eu poderia fazer era justamente chamar esse método, fabrício.getNome. Como eu sei que o método getNome ele retorna um objeto do tipo string, vocês podem ver até pela documentação assim, o getNome retorna uma string, quer dizer que quando esse método for executado, após a sua execução, uma string será retornada, e eu posso capturar esse retorno. Se vai ser retornado uma string, eu posso colocar string, sei lá, nome retornado, igual fabrício.getNome. Dessa forma, eu poderia simplesmente aqui, em vez de colocar fabrício.getNome, colocar nome retornado. Da mesma forma, eu poderia ter feito string sobrenome retornado igual fabrício.getSobrenome. Também agora mudaria aqui para sobrenome retornado. Muitos podem perguntar, mas qual estratégia que eu vou usar? Essa estratégia aqui, que nós fizemos agora, apesar de ser um pouco mais longa, ela deixa mais claro para o aluno o que exatamente ele está fazendo passo a passo. Primeiro eu estou chamando um método, esse método retorna alguma coisa, eu capturo esse tipo de retorno, e com base nesse tipo de retorno eu faço alguma coisa. Apesar dela ser mais demorada, ela tem a vantagem que às vezes eu preciso reutilizar essa string retornada por esse método em diversas outras partes do meu programa lá para baixo. Poderia ser que lá para baixo eu poderia dar um system.out.println e passar justamente o nome retornado anteriormente. Se eu tivesse feito aquela versão original, onde eu estava capturando o retorno e automaticamente já concatenando, eu estava perdendo após essa linha esse retorno do meu método. E eu não poderia ter feito o que eu fiz aqui alguns segundos atrás, reutilizando o meu retorno numa linha mais para o final do meu código fonte. Vamos só executar para vocês verem. E aqui está a saída Fabrício Dias, normalmente com uma outra estratégia. Então a regrinha básica é, toda vez que eu vou chamar um método em um objeto e esse método retorna alguma coisa, eu posso capturar esse retorno bastando colocar do lado esquerdo do sinal de igual qual que é o tipo desse meu retorno. Se o meu método retorna uma string, aqui vai ser uma string. Se ele retorna um int, aqui vai ser um int. Se aqui retorna um double, aqui vai ser um double. Existem algumas restrições quando a gente for aprender polimorfismo. A gente vai ver que essa variável desse lado esquerdo pode ser qualquer supertipo do retorno previsto no lado direito. Mas isso é uma outra discussão. Faltou a gente falar um pouco sobre o método void. O método void, como o próprio nome indica, ele não vai retornar nada para a sua aplicação. Ele vai executar alguma ação e o código cliente que chamou essa ação, ele não precisa saber qual que foi o status, por exemplo, dessa ação desempenhada. Nós temos exemplos de método void, vamos verificar aqui, são os métodos set. O objetivo do método set nesse meu exemplo foi apenas receber um nome e atribuir esse nome para a minha variável de instância. Eu não precisei, nesse caso, retornar nada. Se você quisesse ter uma confirmação, você poderia falar que seu método retornava um boolean, que é um tipo primitivo que aceita só verdadeiro ou falso, poderia atribuir o nome e na linha de baixo falar, por exemplo, return true, para garantir que você teve o retorno.
Com base nisso, nós podemos, então, começar a falar sobre os nossos tipos primitivos. Mas, primeiramente, só complementar aqui. Quando um método retorna alguma instância de algum tipo, retorna algum valor para o código que o invocou, cabe ao cliente decidir se deve ou não capturar este retorno para uso mais adiante no código. A sintaxe básica e código cliente. Tipo de retorno, nome do variável igual referência ponto nome do método lista de parâmetros. Exemplo: string nome igual a hóspede Rodrigo.getNome. Vamos melhorar aqui, uma nota aqui, método retorna o valor do tipo de retorno. Um outro exemplo poderia ter um double salário igual Rodrigo.get salário, caso Rodrigo tivesse, objeto do tipo Rodrigo tivesse um método do tipo chamado getSalário que retornasse um double. Ok. Então, na próxima aula, nós vamos discutir sobre os tipos primitivos e os tipos de referência. Até lá, pessoal.